Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. A palavra de Deus diz assim: em verdade, vos asseguro que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bom, essa palavra foi dita por Jesus aos seus discípulos, homens que deixaram as suas vidas para seguir a Cristo, homens que viviam diariamente com Cristo. Essa palavra foram ditas por Jesus a estes homens. Jesus está dizendo a esses homens que seguiam a Ele, que estavam cotidianamente com Ele, que estavam todos os dias com Ele, que Ele se manifestaria a estes homens de uma forma gloriosa. Ele diz: em verdade, vos asseguro que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas para isso, Deus estabelece alguns princípios para que esses homens vissem Jesus de uma forma gloriosa. Deus estabelece alguns princípios. E a gente vai para o livro que traz por título O Princípio, o livro de Gênesis. A palavra de Deus diz ali no capítulo 27, no finalzinho de Gênesis, capítulo 27 e o capítulo 28, a história de Jacó. A Bíblia diz que Esaú, irmão de Jacó, se casou com mulheres hetéias. E essas mulheres foram a causa de muito desgosto e tristeza na vida de Rebeca e na vida de Isaac. Rebeca e Isaac, que eram pais de Esaú e de Jacó, temendo que Jacó caísse no mesmo erro que o irmão, casando com mulher heteia, envia Jacó para a casa de Labão, para que ele pudesse casar com uma mulher de sua parentela. Jacó obedece os seus pais, sai da casa da sua família, do seu pai e da sua mãe, e vai em direção a Harã. Ele estava em uma jornada, mas antes que ele concluísse essa jornada, a Bíblia diz que chegou a noite. A Bíblia diz que Jacó estava em um lugar, o qual ele vai dizer um pouco mais para frente, que este lugar era a casa de Deus. A Bíblia diz que ele pegou uma pedra daquele lugar, fez de travesseiro, deitou para dormir. Neste momento, ele tem um sonho. Uma escada é colocada na terra, cujo topo dessa escada toca o céu, e ele vê anjos subindo e descendo. Aleluia. Neste momento, Jacó faz parte da herança de Abraão e Isaac. Deus o torna herdeiro da mesma promessa de Abraão e Isaac. Aleluia. Aí está estabelecido o princípio. Vamos entender que princípio é esse. Jacó estava em uma caminhada, em uma jornada, como nós estamos. A Bíblia diz que antes dele concluir essa jornada, veio a noite. Noite significa período de trevas, período de escuridão. A Bíblia vai dizer que ele se encontrava onde? Em Cristo. Porque ele fala mais para frente o quê? Este é o lugar, a casa de Deus. Esta é a morada de Deus. Então, em meio à sua jornada, quando chega o período de trevas, de escuridão,
ele se encontra em Deus. A Bíblia diz que ele pega uma pedra daquele lugar e faz de travesseiro e dorme. Cristo é essa pedra que não se modela, não toma o molde, a forma da nossa cabeça, da nossa mente e nem do nosso achismo. Somos nós que temos que tomar a forma de Cristo. Aleluia. Cristo não é confortável e nunca vai ser confortável. Tomar a forma de Cristo não é confortável e nunca vai ser confortável. Mas é somente assim que veremos a glória de Deus. Quando nós conseguimos repousar em Cristo profundamente, a ponto de Deus manifestar a sua glória. Isso só é possível quando nós tomamos a forma de Cristo. Porque se nós continuarmos na nossa forma, essa pedra será desconfortável. E Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não toma a nossa forma. Ele não toma a forma da nossa mente, do nosso pensamento. Ele não toma a forma deste mundo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O princípio que Deus está dando aqui é o seguinte: estamos numa jornada. As trevas vai chegar, a noite vai chegar, o período de trevas vai chegar e para nós já chegou. Nós devemos nos encontrar em Deus, mas não é só isso, encontrar em Deus, não é só estar dentro de uma igreja, mas é estar em conformidade com Cristo. A ponto dessa pedra, que é tão desconfortável para tantos, se a mesma pedra que nós descansamos profundamente. Porque é só assim que Deus vai manifestar o seu Filho, a sua glória para nós. Quando nós tomarmos a forma de Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5, 9, o seguinte: aquele que anda de acordo com a natureza humana é guiada a sua mente. A Bíblia diz que a sua mente é controlada por essa mesma natureza. Aquele que anda de acordo com o Espírito de Deus, a sua mente é controlada pelo Espírito. Verdade, Deus. A Bíblia diz que aqueles que são controlados pela natureza humana morrerão. Aqueles que é controlado pelo Espírito terão a vida eterna e paz. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles que são controlados pela natureza humana torna-se inimigo de Deus. Verdade, Pai. A Bíblia diz que aquele que é controlado pela natureza humana não obedece à lei e nem de fato pode obedecê-la. A palavra de Deus diz que aquele que é controlado pela mente, pela natureza humana,
Jesus continua o mesmo. Verdade. Ele não muda. Verdade, Senhor. O padrão do cristão é estar em conformidade com Cristo, se parecer com Cristo. Verdade, Deus. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17 ao 23, o seguinte. Paulo vai dizer o seguinte: portanto, eu digo e insisto, não vivam como os ímpios. Não viva como os ímpios. Os seus pensamentos não têm valor. A sua mente está na escuridão. Eles perderam toda a vergonha. Paulo diz isso, lê lá. Eles perderam toda a vergonha. Não tem parte na vida que Deus dá. Eles se entregaram aos vícios e praticam todo tipo de indecência. Jesus. Deus está falando, não vivam como os ímpios. Oh, Temos que viver em conformidade com Cristo, mente de Cristo. Ande em conformidade com os ímpios, não ande em conformidade com os ímpios. Jesus. Deus está falando, os seus pensamentos são sem valor, a sua mente está na escuridão, não tem parte na vida que Deus dá. Eles perderam a vergonha, são entregues aos vícios, são teimosos, a Bíblia diz, e ignorantes. É isso, lê lá. Aí Paulo vai continuar dizendo: mas não foi assim que vocês aprenderam. Não foi assim que vocês aprenderam. Não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam, seguindo a Cristo. Paulo vai dizer isso. Para quem que são as promessas? Para contemplar a glória de Deus. Não são para os seguidores de Cristo. Não são aqueles que andam com Cristo diariamente. Paulo está dizendo, não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam seguindo a Cristo. Paulo vai dizer, por isso, abandonem a velha natureza. Abandonem a velha natureza. Porque por causa dela vocês viviam em pecado. Paulo vai dizer, e ela te destruía com os desejos enganosos. E Paulo vai continuar falando, por isso vocês necessitam de ter a mente e o coração completamente renovado. Paulo vai dizer isso, vocês necessitam ter a mente e o coração completamente renovados. Aí Paulo vai dizer, por isso, vistam-se da nova natureza que Deus criou, parecida com a sua própria natureza, que se manifesta numa vida verdadeira, a qual é irrepreensível e dedicada a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. A Bíblia diz o quê? Aquele que pertence, aquele que anda em conformidade, de acordo com a natureza humana, não pertence a Cristo. Não se engane. Jesus. Paulo está dizendo, é necessário ter a mente e o coração completamente transformado, completamente renovado. Agora, como se manifesta um coração completamente renovado? Em uma vida verdadeira, a qual é uma vida irrepreensível e dedicada a Deus.
Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A partir desse momento em que Jacó consegue repousar profundamente em uma pedra, a partir do momento em que nós conseguimos repousar profundamente em Cristo, porque estamos em conformidade com Cristo, a glória de Deus é revelada a nós. Somente a partir deste momento nós nos tornamos herdeiro com Abraão, Isaque e Jacó. Somente a partir deste momento. A Bíblia diz que Jacó se levanta e o temor do Senhor é sobre Jacó. Nós nos levantaremos e não seremos mais o mesmo. O temor do Senhor estará sobre as nossas vidas. Jacó diz o quê? Verdadeiramente esta é a casa de Deus. Falaremos da palavra de Deus com convicção e ousadia, porque teremos tido uma experiência com Deus, estaremos em conformidade com Cristo, teremos visto aquele que é o elo perfeito, que liga o céu na terra, a terra no céu. Veremos aquele que reconcilia o homem com Deus e veremos a sua glória, testificando que ele é o Filho de Deus, com anjos subindo e descendo sobre ele. E é isso que nos dará convicção para dizer: este é o Filho de Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. O que Deus está preparando aqui é homens e mulheres que façam a diferença nessa terra, que herde essa terra. Ele não faria de Jacó herdeiro das promessas de Abraão e Isaque se Jacó não estivesse em conformidade com Cristo em meio às trevas. Aleluia. Em meio a um período de escuridão. Jesus, maravilhoso. Jacó só foi herdeiro das promessas de Abraão e de Isaque quando estava em conformidade com Cristo em meio às trevas. É o que Paulo está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém, Senhor. É o que Paulo está falando. Não ande pela natureza humana, ande em espírito. Aleluia. É o que Paulo está falando. Aquele que anda segundo a natureza humana é inimigo de Deus. Aleluia. É, Jesus, é verdade. É o que Paulo está falando. Ele está dizendo: necessitai de ser completamente transformado, mente e coração. Paulo está dizendo: abandone. Sabe o que é abandonar? É triste falar, mas quando as pessoas querem abandonar um cachorrinho, o que eles fazem? Eles amarram em algum lugar para o cachorro não sair de lá. Pega a sua velha natureza, pega os seus pecados, amarra ele e foge. Corre para longe, é isso que Paulo está dizendo. Deixa ele amarrado lá longe. Não deixa ele no cantinho da sua casa, onde você pode olhar de vez em quando, passar lá, acessar lá na internet. Não deixa lá no cantinho, não. Para a hora que todo mundo sair de casa, você ir lá, não tem ninguém olhando. Deus está vendo. Abandone. Amém, Senhor. Abandone. Paulo está dizendo: ele te mantém no pecado e te destrói. E não se engane, não se engane, não tem parte com Deus. A palavra de Deus está dizendo: abandone. Jacó só viu porque estava em conformidade com Cristo em meio às trevas, em meio a um período de escuridão.
eternamente. É por isso que Deus manifestou a glória dele e fez de Jacó herdeiro das promessas de Abraão e Isaque. Aleluia, é verdade. Se não tivermos em conformidade com Cristo, não herdaremos as promessas de Deus. E essa conformidade com Cristo é em meio às trevas, é em meio à escuridão. Deus não vai te chamar para ser luz onde tem luz. Deus vai te chamar para ser luz onde tem trevas. Verdade. Glória a Deus. Deus quer salvar aquele que está nas trevas. A treva não tem como influenciar a luz. A Bíblia diz que as trevas não contêm a luz. Se as trevas têm contida, porque não é luz. Porque a palavra de Deus diz que as trevas não prevalecem contra a luz. Glória a Deus. Aleluia. É em meio às trevas que temos que ser parecido com Cristo e estar em conformidade com Cristo. A palavra de Deus diz que Jacó, nesse momento, ele pega aquela pedra que não era pequena, porque se fosse uma pedra pequenininha, não ia dar para ele fazer o que ele vai fazer agora. A palavra de Deus diz que ele pega aquela pedra e coloca ela como coluna. Aquela experiência que começou com Jacó deitado, termina com Jacó de pé. Jacó estabelece essa pedra como coluna, que quer dizer o quê? Aquele que me mantém de pé. Aleluia. Cristo é essa coluna que nos mantém de pé. É a mesma pedra que não se molda à nossa mente, que não se molda ao nosso pensamento, ao nosso achismo. É a mesma coluna que vai nos manter de pé. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Deus, Ele quer nos revelar a sua glória. Deus, Ele quer nos revelar o seu Filho. Mas não tem outro lugar. Tudo que está escrito na Bíblia é para nos ensinar. Essa história não está aqui na Bíblia em vão. Eu gosto muito do livro de Gênesis, porque Gênesis estabelece princípios. Você pode ir lá em Apocalipse, se você quiser saber de algo que aconteceu em Apocalipse, e você falar assim, eu quero saber qual é o princípio para eu alcançar isso daqui que está em Apocalipse. Vai lá em Gênesis, você vai achar o princípio. Quando Deus cria todas as coisas, Ele estabelece princípio. Essa história não está em vão aqui. Deus está nos contando o que é necessário para que nós possamos ver o seu Filho glorioso. Aleluia. Glória a Jesus. Deus está dizendo que é necessário que nós estejamos em conformidade com Cristo em meio às trevas. A palavra de Deus diz que Jacó estava em Cristo. Jacó estava em Cristo. Jacó mesmo fala, este é o lugar onde Deus habita. Mas se ele não estivesse em conformidade com Cristo, Deus não teria mostrado a glória para ele e Deus não teria feito ele herdeiro das promessas de Abraão e de Isaque. Essa é a palavra de Deus para nós no dia de hoje. Não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí o que vem em seguida desse versículo? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus não vem antes. Ela vem depois que nós estamos em conformidade com Cristo.
Aleluia. Ela não vem antes. Verdade. Nós podemos ver isso em toda a Bíblia. É um princípio que Deus segue. E esse princípio está estabelecido por toda a eternidade. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a glória de Deus e as promessas de Deus só vêm para a vida daquele que está em conformidade com Cristo. Verdade. E Deus diz mais: em meio às trevas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.